O Verbo Online, o Entrevista da Semana, traz o vereador de Taboão da Serra, Sandro Aires. Vereador Sandro Aires, obrigado por atender o pedido de entrevista. Eu que agradeço, Adilson Oliveira. Vereador Sandro, nesta semana, na volta do recesso da Câmara Municipal, os vereadores aprovaram, entre outros projetos, um projeto do prefeito Engenheiro Daniel, que muda o nome da antiga rodovia Regis Bittencourt, tirando o nome de Aprígio Bezerra da Silva, trocando por Avenida Taboão da Serra. Qual foi o seu voto e o que você acha da mudança? Olha, o meu voto foi favorável, né, a mudança da avenida, embora que lá atrás, quando foi para dar este nome, esse atual nome que até então ainda está, meu voto foi vermelho, foi um voto vencido. Lembro e quero ressaltar aqui que não só o meu voto, como o voto da vice-prefeita, que então na época era a vereadora, a Érica Franchini, a gente teve o Aprígio, ele teve, na verdade, 10 votos favoráveis, e 2 vermelhos, que foi o meu e da Érica. E aí o prefeito manda para a Câmara essa troca do nome, né? Lembrando, quero deixar ressaltado, que foi uma provocação do Ministério Público que enviou para a Prefeitura e também para a Câmara uma recomendação, né? Uma recomendação e sugerindo que trocasse o nome da Avenida Aprígio, foi o Ministério Público. Então a gente seguiu a recomendação do Ministério Público. O nome de Aprígio Bezerra da Silva era indevido? Naquele momento, sim, porque era um ano político, um ano eleitoral, na qual ele queria deixar, né, pegando a avenida toda, colocando o nome dele ali, sendo que já tinha uma extensão da avenida, que para todo mundo sabe que é o nome dessa rua, o nome da avenida é o nome de uma rua que faz uma travessa. Então, como que você tem uma travessa, que é onde tem ali todos os empreendimentos dele ali, que é o centro empresarial. O nome daquela avenida já é o nome da atual, o nome daquela rua já é o nome da atual avenida. Então, também isso chamou a atenção do Ministério Público, que você não faz uma travessa com a extensão. Foi a justificativa que eles deram para poder dar este nome novamente para uma avenida aqui na nossa cidade. E aí o Ministério Público não aceitou, e isso foi até mesmo uma conversa informal com a promotora, e ela disse, como que se faz uma extensão de uma travessa de uma rua para uma avenida? Então foi uma das alegações que ela mandou para a Câmara e também para a Prefeitura uma sugestão de mudança de nome. É uma avenida que seria uma municipalização tão esperada e tão discutida, né, pela nossa cidade há muitos anos, e aí no ano eleitoral ele coloca o nome do pai dele, que ia dar a mesma conotação. Hoje, se você falar imobiliária Aprígio, você está falando do Aprígio. Se você fala empreendimento Aprígio, você está falando do Aprígio. Avenida Aprígio, você está falando do Aprígio. Então era essa a conotação que ele queria dar naquele momento. De promoção pessoal. De promoção pessoal, com certeza. Outro projeto aprovado pelos vereadores foi, também enviado pelo prefeito Engenheiro Daniel, que equipara o salário vencimento base de boa parte dos funcionários, ou 1/3 dos funcionários, que ganham menos do que o salário mínimo, ao salário mínimo. Pelo menos R$ 1.518. Qual que foi a sua posição? Foi favorável, votei favorável, voto favorável. É um desejo, um anseio de muitos funcionários públicos na nossa cidade por muitos anos, porque nenhum servidor ele ganha menos que um salário mínimo. Isso é lei, então ele não pode ganhar, mas eles têm os abonos. Só que dentro desses abonos não conta, ele não tem tempo de férias, ele não conta o 13º, não conta para eles, não contava, né? Não conta para eles também nas horas extras. E agora, com essa equiparação, eles, fora os abonos, que eu acredito que continue os abonos, então vai dar uma melhorada no salário deles e vai passar a contar tanto na Previdência, né, que é o Tá Bom Prev, quando eles se aposentar.
né? Então era um desejo de muitos servidores e deu para atingir algumas categorias mais vulneráveis que estavam aí com um salário até mesmo de R$ 910. Essa votação que a gente fez foi justamente para fazer jus à desigualdade que eles tinham aí por mais de 30 anos. Tinha um funcionário aí que tem 25 anos e mais de 30 anos a mesma categoria recebendo esse mesmo valor. Os servidores tinham uma pauta mais extensa de reivindicações. O senhor acredita que a iniciativa do prefeito, o engenheiro Daniel, foi satisfatória, esta da equiparação? Ele sinaliza positivamente que o que ele prometeu em campanha ele vai cumprir no decorrer do seu mandato. Ele tem aí um compromisso ainda com a Guarda Municipal. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública, na qual a gente já vem discutindo com o prefeito, conversando com alguns funcionários da Guarda, né, os servidores, hoje a nossa Polícia Municipal, na mudança do plano de carreira deles, na mudança também do Estatuto da Guarda, vai ter uma discussão e a mudança do Estatuto, né? E a equiparação de salário de muitos deles ali que vão ser corrigidos através do mandato do engenheiro Daniel, que é um compromisso com a Guarda Municipal. Então já é uma outra categoria que eu já posso te adiantar aqui, que já está em curso de conversa e eu acredito que para o próximo ano, já com o orçamento do prefeito, a gente possa efetivar também essa categoria. O governo, o engenheiro Daniel, começa de maneira positiva com essa equiparação salarial, entre outras medidas? Eu acredito que sim, porque se a gente for parar para pensar, nenhum prefeito ainda fez uma equiparação de mudança mesmo nas categorias, né? Então ele começa que nem ele sempre falou, não vou começar de cima para baixo, vou começar de baixo para cima. Porque uma vez que você faz um abono linear, até aquele funcionário que ganha 7 pau, aquele funcionário que ganha até mais que 6, 7 salários mínimos, eles vão ter direito, e o cara que ganha um salário mínimo vai ter o mesmo direito que o cara que ganha 6, 5 salários mínimos. Então, quando ele pega de baixo para cima, ele demonstra que ele vai já um início para acabar com a desigualdade que hoje o funcionalismo viveu e vive, né? Vinha vivendo e vive até hoje, né? Não ainda está longe da realidade. Foi só uma pequena gota num oceano tão grande que é o funcionalismo, né? Falemos do governo engenheiro Daniel de maneira mais ampla em relação à saúde. Em maio, o senhor fez um pronunciamento na Câmara cobrando um melhor atendimento na saúde, especificamente sobre a UBS Margaridas. O senhor chegou a fazer críticas ao secretário Ailton Bogalho. O senhor estava incomodado com o que exatamente e se isso já foi sanado? Não é uma incomodação minha, né? É uma incomodação, acredito, do munícipe, dos usuários. As pessoas que estão ali na ponta, as pessoas que utilizam de uma UBS, elas sentem de fato na pele. E o que eu relatei ali na tribuna, naquele momento, eu sou usuário do Posto Margarida, minha família também é usuária do Posto Margarida, então não só do Posto Margarida, eu tenho eleitores do Posto Salete, tenho eleitores aqui da nossa região, do Scandia Panorama, que vem e traz vários relatos, né? E aí, aquele momento que eu fiz meu pronunciamento, minha fala na tribuna, eu digo e falo bom som, casamos com a viúva, temos que assumir os filhos. Hoje é uma responsabilidade que a gente está junto por fazer parte da base governista, mas é uma responsabilidade do executivo, né? E aí a gente quer ressaltar aqui e lembrar que eles ainda estão trabalhando com um orçamento que não é dele, a gente entende. Um orçamento engessado, um orçamento que foi aprovado pela equipe técnica do prefeito, então, na época, Aprígio, aprovado pela Câmara Municipal, mas o prefeito, que quando assume e coloca o seu secretário, ele tem que fazer a gestão da pasta. E aí, no posto Margarida, a gente teve algumas questões ali na farmácia, com a falta de insumo, de remédio, e isso vem acontecendo também por questões de empresas que ficam impugnando uma ou outra, então também a questão de ata, que eles acabam derrubando, mas é uma questão também de gestão, né? Então, o Ailton, colocando a casa em ordem
Eu tenho certeza que as coisas já estão melhorando, vai continuar melhorando e vai melhorar ainda mais quando, de fato, entregar para a Câmara agora em dezembro um orçamento que é deles. Mas na época, quando eu fiz a crítica ao secretário da Saúde, foi justamente a falta de insumo que estava tendo no posto Margarida, no posto do Salete, e não é porque eu sou base governista que eu não vou deixar de cobrar. Eu acho que quando a gente é um amigo de verdade, a gente mostra os erros. E a tribuna, ela é a nossa voz, a gente é a voz do povo. O povo está sentindo, o vereador tem que subir na tribuna e tem que se posicionar, até mesmo fazer as suas cobranças. Mesmo assim, eu faço as minhas cobranças direta, né? Que se eu tenho alguma coisa, eu vou lá. Às vezes o secretário fala assim, eu estou me sentindo apavorado pelo vereador. Não é apavorado, não estou dando apavoro em ninguém. Jamais eu vou dar um apavoro em qualquer secretário. Porém, eu vou mostrar o que dá para ser feito, o que dá para ser melhorado, que a população quer. E aí eu posso ser base, posso ser oposição, mas eu vou continuar fazendo o meu papel, que é fiscalizar e apontar até mesmo a gente melhorar. Em que pé está a situação que o senhor ouviu que tinha problema? Era a questão da farmácia, né? A questão da farmácia, e aí alguns insumos de remédio estavam faltando naquele momento, né? E a gente passou na tribuna, já tinha passado também uma lista do que a população tinha mais me relatado. Eu também fui até a unidade, né? A gente tem pessoas que estão na unidade que também passa essa questão de falta de insumo, e aí foi na minha cobrança, e aí naquele momento foi sanado, né? Ainda está longe de uma realidade, porque a gente tem muita medicação ainda, muitos contratos que outras empresas derrubam, e aí a população não entende, né? É uma questão administrativa, uma questão jurídica, né? Então tem a questão também de compra de insumo, questão de ata, e aí acaba atrasando ou demorando para chegar. Mas acredito que para o próximo ano agora, um orçamento elaborado pela equipe técnica do prefeito engenheiro Daniel, inclusive o secretário de saúde, ele vai passar toda essa dificuldade que ele encontrou nessa gestão, porque se a gestão fosse boa, ela tinha ganhado a reeleição, a gestão do Aprígio. E aí a gente trabalha com o orçamento que é dele. Então, quer não, se o orçamento que é dele, a gente só tem 20% de remanejamento, eles não vão conseguir fazer muita coisa. Então, com toda a dificuldade que eles encontraram este ano, eu acredito que agora, mandando para a Câmara um orçamento mais amplo, mais favorável para a saúde, o secretário conseguirá deslanchar um bom trabalho aí a partir de janeiro. O senhor entende que a saúde é o principal problema do município de Taboão da Serra? Se o senhor pudesse fazer um apanhado de todos os serviços da prefeitura, que nota o senhor daria hoje para o governo engenheiro Daniel? Olha, eu acho que a saúde não é só um problema, um gargalo de Taboão da Serra, de todas as cidades. Quanto mais você investe em saúde, mais prioridade vai ter, ou até mesmo mais procura. Porque uma vez que você tem um posto de saúde com uma qualidade alta, um pronto-socorro com uma qualidade alta, a pessoa deixa de ter um convênio, porque às vezes você vai passar no convênio e demora muito mais tempo do que você passar numa antena ou passar numa UBS. E aí o que acontece? Hoje, eu daria uma nota assim, em todos os serviços. Centro de referência da mulher está 10. A gente tem visto a questão do antena, da UPA e do PSI infantil. Quando a gente encontrou, o prefeito assumiu a gestão, ele já assume com uma ineficiência muito grande ali na questão de médico, de atendimento. O próprio prefeito antigo, ele estava passando na Globo por questões de demora no atendimento. Então a população já viu que isso deu uma mudada, porque é questão de gestão. O prefeito está cobrando, essas empresas são pagas, é mais fácil de você cobrar. Então o antena deu uma melhorada, o PSI infantil deu uma melhorada e a UPA deu uma melhorada significativa. Então eu colocaria aí uma nota 8, né, para não dizer 10, para não falar, se a gente for comparar como estava a gestão passada para essa atual, eu daria 10, né? Mas a gente ainda está longe de uma realidade, para o ano que vem possa ser mais próximo, mas ainda está longe de uma realidade de uma saúde de qualidade, que é o que a gente sonha e espera. Quem não quer, né? Eu acho que os grandes pilares de um político, quando vai à rua pedir voto, ele fala que vai melhorar a saúde, vai melhorar a educação e melhorar a segurança. Então, são os 3 pilares que a gente tem que investir e tem que melhorar. Queria falar especificamente sobre a Secretaria da Mulher.
Eu vi que o senhor tem uma atuação, por exemplo, quando em 2022 houve aquele episódio com o então secretário de Segurança, Rodrigo Falcão, em que ele apareceu dando um soco em uma mulher, o senhor se manifestou claramente em defesa das mulheres. Eu vi atualmente o senhor fazendo uma divulgação da Conferência das Mulheres. Sempre o senhor se manifesta em favor das mulheres. O trabalho em prol das mulheres é muito importante no mandato do senhor? Sim, é uma das bandeiras que eu levo com muita responsabilidade e com muita seriedade. Tanto é que eu sou o autor da lei que autoriza a criação da Secretaria da Mulher, né? Então, assim, hoje, graças ao prefeito engenheiro Daniel, foi uma política implantada, né, elaborada por nós, quando estava em campanha, a gente prometeu, e eu consegui, logo em dezembro, aprovar, né, na Câmara Municipal um projeto que eu já tinha colocado lá em curso, lá atrás, desde o início do nosso mandato, que era a criação da Secretaria da Mulher. E então eu sou o autor dessa lei, né? O prefeito engenheiro Daniel desmembra a Secretaria da Mulher da Secretaria de Direitos Humanos, né? E aí ele, de fato, implanta a Secretaria da Mulher. E aí a gente teve uma conferência, a 5ª conferência, e a nossa cidade sediou essa conferência, eu fiquei muito feliz. E também já tem outros projetos de lei que é um projeto que eu até divulguei terça-feira passada na Câmara, quem procura acha e quem acha cura, que é um projeto para as mulheres identificar com antecedência, como que eu posso dizer, as mulheres possam identificar precocemente a doença do câncer de mama, que é um câncer silencioso, às vezes as pessoas não vê, ou mais sente, e às vezes não procuram um tratamento, e se a gente levar bairro a bairro, mais para as áreas periféricas, esse diagnóstico precoce, a gente vai salvar muitas vidas de muitas mulheres. E aí, quando a gente fala de mulheres, são várias leis que têm que ser investidas na nossa cidade, sobre a violência contra a mulher, colocar a mulher no destaque de trabalho. A gente já faz esse trabalho, Adilson, já dentro da nossa associação. Dentro dos 18 a 22 cursos profissionalizantes que a gente tem na associação, boa parte desses cursos são voltados para as mulheres, que são da área da beleza. Curso de manicure, curso de design de sobrancelha, curso de cabeleireiro, Então, são várias mulheres que, através do meu trabalho, do meu esforço social, que é um trabalho à parte do que eu faço como vereador, é um trabalho social mesmo, de uma associação que eu fui presidente, fundador desse trabalho social no passado. Hoje a gente colocou muitas mulheres no mercado de trabalho, né? Todo esse esforço de trabalho social, muitas mulheres, elas passaram hoje a ser empreendedoras e ganhar o seu próprio recurso, porque eu me deparei na pandemia com muitas mulheres que só trabalhavam, a função que elas tinham mais fácil era trabalhar de doméstica. E eu falava, não, vocês podem mais, a mulher pode mais, sempre pode mais. Então, uma bandeira já do meu mandato, eu me orgulho de ser um homem, de ter passado tantas mulheres pela Câmara como vereadoras e a gente aprovar uma lei de minha autoria que cria a criação da Secretaria da Mulher. E já quero agradecer o prefeito engenheiro Daniel, que implantou na nossa cidade, e parabenizar a secretária Thaís, que tem feito já, por pouco tempo na secretaria, um excelente trabalho, mostrando para que veio que, de fato, as políticas públicas voltadas para mulheres vão funcionar nessa cidade. Política, vereador Sandro Aires. O senhor inicialmente tinha anunciado que seria candidato em 2026, mas depois anunciou que apoiaria a deputada estadual Annalise Fernandes para estadual. Qual as perspectivas do senhor para 2026? É um sonho de ser deputado estadual. Quando a gente entra na política, a gente tem um sonho quando entra na política para se filiar a um partido, você quer ser um representante do povo. Um grande sonho era ser vereador. Meu maior sonho era ser vereador. Eu tenho um sonho de ser prefeito da minha cidade. Mas também a gente está na política, por que não sair candidato a deputado estadual, deputado federal? E aí o sonho, você fala assim, uma votação expressiva que eu tive na eleição passada, sendo o segundo mais votado da cidade, estando na oposição, e todos falavam que eu nem ia chegar ou poderia perder pelo partido, a conjunção
que foi formada naquele momento, eles davam como perdida a minha candidatura. E eu fiquei o segundo mais votado. Me deu, sim, o interesse, a vontade de disputar em 26 como deputado estadual. Porém, eu estou no Partido Republicano. E o republicano na nossa região, a gente tem um grande mentor, aqui na região, que é o Ney Santos, né, o ex-prefeito de Embu das Artes. A irmã dele, atual deputada federal, né, então eles estão numa conjuntura, numa conversa dela sair estadual e ele federal. E daí, dentro dessa conjuntura, eu não ia ter legenda para disputar as eleições como deputado estadual, na qual eu já tinha interesse, conversado com o engenheiro Daniel, falado em tribuna, né, que eu declarei em tribuna que seria candidato em 2026, mas se a gente vai começar numa corrida que lá na frente a gente não vai ter a legenda, não adianta nada. Eu não posso mudar de partido porque não abre-se janela. Eu tenho que disputar pelo meu partido, que é o republicano. E eu não ia ter legenda, então, pela história que eu já tive com a deputada Analice Fernandes, ter apoiado ela desde a primeira candidatura em 2002, só não apoiei ela na candidatura de 2022, né? Então, assim, pela história e a vivência que eu tive com a Analice, meu grupo político, meu próprio grupo, falou, ó, deputado, se for da cidade, você tem que apoiar a Analice Fernandes e vamos conversar com ela, e eu tive essa conversa, está sendo satisfatório. Ela se comprometeu em ser também madrinha da associação, então esse meu apoio à deputada Analice Fernandes, porque ela tem tudo a ver aí no trabalho social que a gente vai fazer. Ela se propôs a ser madrinha, apoiar, a gente nunca teve nenhuma emenda parlamentar, ela se propôs a gente mandar um plano de trabalho, mandar recurso estadual para a associação, estamos em busca desse recurso, estamos em busca de um plano de trabalho para a associação que ela possa investir através do mandato dela. Então, acredito que será uma força e por esse motivo eu não sairei então como deputado. Mas quem sabe no futuro, tem 38 anos, a gente tem muita lenha para queimar. Se for falar entre a política, a velha política, os velhos políticos da nossa cidade, a gente tem pessoas aí de 74 anos que estavam no cargo, que era o prefeito, e hoje o prefeito antigo, tanto o próprio esposo da Analice tem 70 e poucos anos, está ativamente na política. Eu tenho 38 anos, eu me espelho muito também na vivência desses velhos, as pessoas mais velhas na política, e eu tenho muita lenha para queimar. Então, quem sabe no futuro posso ser um deputado estadual, deputado federal, representando a nossa cidade no legislativo aí, federal ou estadual, quem sabe no futuro, né? Mas nessa próxima eleição, em 2026, meu apoio é a deputada Analice, e para federal, o ex-prefeito de Embu das Artes, Ney Santos. O Verbo Online, o Entrevista da Semana nessa edição, chega ao fim. Eu agradeço o vereador Sandro Aires pela oportunidade, por nos atender nessa entrevista. Eu que agradeço, Adilson Oliveira, pela audiência que você alcança, toda a nossa Cone Sud tem acompanhado o Verbo Online. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.